Bom, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui sobre a montagem daquele projeto que o Brian passou, do Kami linear, do Kami cicloidal e do Kami linear, né? O Kami linear eu não coloquei aqui nessa peça. Eu não faço essa matéria esse semestre, porque eu já fiz no semestre passado, já fui aprovado nessa matéria. Então, como a gente fez isso em sala de aula, então os arquivos não estão mais comigo. Então eu fiz uma peça bem genérica aqui, só para o mais parecido possível com o que o Brian passou, mas é mais para vocês entenderem como que são feitas as montagens, as atribuições de movimento nesse sistema aqui, tá? Então aqui eu vou começar, vou fazer uma montagem do zero aqui, tá? Eu vou começar trazendo a base da peça. A base da peça que vai ser onde vai suportar tudo, né? Eu vou alinhar ela aqui, belezinha, né? Aí, essa peça, veja bem, a gente vai conseguir ter a vista dela, né? Só que essa peça não pode se movimentar em questão assim de atribuição de movimento. A gente pode ter a visão dela 3D, só que a gente não pode atribuir movimento a ela. Para que isso não aconteça, mesmo que acidentalmente, a gente tem que vir aqui nessa parte onde está escrito automático, uh, a gente vai colocar fixar. Ou seja, essa peça vai ficar fixa, né? A gente vai conseguir ver, girar ela assim para observar a peça, mas atribuir movimento a gente não consegue mais nessa peça. Então, tudo que a gente encaixar nessa peça, por exemplo, o kame que vai encaixado aqui, aquele pino que sobe e desce aqui, eles vão se movimentar. Mas esta peça aqui é o que vai servir de apoio para as outras, ou seja, ela nunca vai se movimentar, certo? Então, sempre quando a gente for fazer uma montagem em que uma peça vai servir de apoio para outra, e essa peça que a gente vai montar não vai se mexer, a gente costuma fixar ela, né? A gente consegue mexer, mas a fixação é em questão de movimento quando a gente vai adicionar lá um servomotor, por exemplo, né? Então, agora a gente vai montar de novo. Eu vou colocar o kame, tá? Esse meu kame também é genérico, não fiz de acordo com aquelas equações que o Brian passou, porque eu nem tenho mais essas equações aqui comigo. Mas é só para vocês entenderem, né? Provavelmente o de vocês, na base, já vai ter um pino com uma chaveta, né, para encaixar esse kame. Eu aqui eu fiz um pino no kame mesmo, mas independente, a gente vai usar esse comando de pino, tá? Se vocês fizerem um pino arredondado. Aí ele já alinhou, eu vou alinhar essa face aqui com esta face. E aí para ele ficar com a base do kame alinhada com esse furo, eu vou vir aqui, em coincidente, eu vou colocar como distância. Aí eu vou colocar, acho que menos 15 ou 30. Não, vai ter que ser assim mesmo na mão. Vou colocar como 15. Então agora ele ficou certinho na base do furo aqui, ele ficou alinhadinho. Né? Lembrando que é um desenho genérico para vocês entenderem, né? Então beleza, isso aqui ele não tem mais movimento, mas o Kami, se eu segurar o Alt GR e tentar girar, ele consegue girar. Agora eu vou vir aqui de novo em montar e vou trazer aquele pino, né? O pino que vai encaixado aqui nesse furo. Esse pino é o seguinte, apesar de eu ter dado o nome de pino, né, ele ser um pino mesmo, a gente não vai poder usar esse comando aqui de pino, tá? A gente vai usar um outro comando aqui que é o cilindro, tá? Esse comando cilindro ele tem alguns detalhes na montagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa peça alinhada aqui, ó, dessa forma, porque aqui embaixo ainda vai um outro roletinho, né, para entrar em contato com essa face aqui do kame. Então, a gente vai colocar cilindro
aqui. O alinhamento vai se dar pelos eixos de onde a gente quer encaixar. Então é o eixo da peça, o eixo desse pino, com o eixo deste cilindro, tá vendo? Aí beleza, ele já encaixou. Só que ele está girando. O problema de deixar ele girando é que quando a gente for colocar o rolete aqui, a gente for adicionar movimento, fazer a ligação do came mesmo, esse comando, esse pino pode acontecer dele ficar girando assim e sair do alinhamento. Como é que a gente faz para alinhar ele certinho, para ele limitar o movimento dele? Agora a gente vai aqui em colocação, né? E a gente vai no eixo de rotação. Quando a gente, aí agora a gente vai selecionar como que a gente quer alinhar ele. A gente tem uma face aqui e a face e essa face aqui da base. Então a gente clica aqui em selecionar referência zero, a primeira referência da nossa peça. E a próxima referência vai ser da onde que a gente quer alinhar. A gente quer alinhar em referência a essa base porque ela está estática e está retinha. Então, assim que a gente clica na face do que a gente quer alinhar com a face do que a gente vai alinhar, ele vai mostrar a posição atual. Então, ele está defasado aqui, menos 9 graus, né? Tá vendo? Se eu vier aqui nessa parte de angulação, ele vai girando para mim e vai mostrando aqui na posição atual onde que ele está. Como eu queria deixar ele zerado com essa base aqui, essa posição atual eu tenho que clicar aqui e deixar ele em zero e dar Enter. Assim que eu dou Enter, vocês podem ver que ele alinha automaticamente aqui com a base. E aí eu defino essa como a posição zero. Eu clico aqui. Aí, só que só isso não vai adiantar. A gente tem que mexer no limite mínimo e no limite máximo. Esse limite mínimo e limite máximo é o quanto que a gente vai deixar ele girar para cada um dos lados. Então a gente vai deixar ele girar 180 graus para um lado e 180 para o outro. Se a gente deixar isso habilitado, a gente vai permitir que ele se movimente 180 graus para cada lado, né, de rotação. Então aqui esse limite mínimo tem que ser zero. Então ele para um lado ele já não vai movimentar. E o limite máximo a gente não consegue deixar em zero, né? A gente nunca consegue deixar em zero. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu deixo em 0,001, que é o mínimo de movimentação possível. Não vai ser nem perceptível na simulação isso. Quando eu der OK aqui e vier no Alt GR, vocês podem ver que ele faz um movimento aqui. Mas se eu tentar girar ele, ele nem gira mais. Mesmo com aquele 0,001, ele não gira mais, ou seja, ele está fixo aqui. Agora a gente vai adicionar o rolete que vem aqui. Tá com o nome de rolete, abrir. Também esse aqui a gente pode usar o comando de pino mesmo, não tem problema, né? A gente clica aqui nessa face, alinha as faces e beleza, ó. O pino já está adicionado. Agora a gente vai adicionar vamos dizer assim, uma conexão entre esse rolete e o came em si, né? A face de acionamento do came. A gente vai vir em mecanismo e cams. Às vezes, se o seu tiver, o meu está em português, mas algumas coisas não estão em português. Mas às vezes o seu pode estar como came, né? Mas o meu vai estar aqui, ó, cams. Vai ser, tá sempre na área aqui de engrenagem, correia, perto do servomotor. Clicou ali, vai aparecer isso aqui e essa janelinha aqui, ó. Selecionar um ou mais itens. Você vai ter que selecionar ou essa face ou essa face. Depende, aí fica a seu critério o que você quer selecionar primeiro. Você vem aqui em Auto Select. Para que o Auto Select? Para quando você clicar só em um pedacinho aqui da face, ele já seleciona tudo para você. Então, ó,
Normalmente dá certo. Esse aqui deu certo porque a face é bem suave. Às vezes se é uma face um pouco com, com um desenho um pouco diferenciado, às vezes ele não consegue fazer o auto select. Então você tem que segurar o botão de Ctrl, né, e ir selecionando pedacinho por pedacinho com o botão Ctrl apertado. Aí você vem aqui, ok, ele já selecionou essa superfície. Aí você vai vir aqui em Cam 2. Cam 2 vai ser a outra face que você quer relacionar com essa superfície aqui. Aqui você pode vir em Auto Select de novo, às vezes dá certo. Normalmente dá certo. Você clica em qualquer lugar da face aqui, ele já seleciona tudo para você. E seleciona um ou mais itens, ok. E aí ele já atribuiu uma relação entre esse rolete e o Kami. Quando eu clicar em OK aqui, ele já vai ter mostrado para mim essa conexão. Ele já vai ter feito automaticamente. Então, quando eu girar ele aqui, tá vendo? Ele vai seguir o formato do Kami. Tá? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente já vai voltar com o trilho do Kami. Como que a gente coloca o trilho nesse Kami e adiciona movimento a esse trilho? O Kami não, né? Eu chamo de trilho porque é o nome que eu dei à peça ali, mas é o Kami linear, né? Esse aqui é o cicloidal e a gente vai colocar depois o Kami linear. Então eu vou mostrar como que se coloca esse movimento, ok?